Graças a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Marcílio. E eu sou o Samuel. E nós somos do canal Amamos Pregar. Querido, este é o canal Amamos Pregar, Samuel e Marcílio. E esse é o quadro Passeando e Pregando. Estamos aqui na Ponta do Sol, do lado de lá temos as Capas do Lago. Nós estamos aqui naquilo que se chama na região aqui de Lago de Furnas, ok? Uma reflexão a você que está em casa, nessa quarentena. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, versículo 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. São João capítulo 21, versículo 1, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Versículo 9, ao saltarem a terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Amém? Queridos, a Bíblia diz que ao começar o ministério, Cristo foi até o lago de Genezaré, chamado também de Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, ao norte de Israel, lago esse de água doce. Ali aconteceu uma boa parte do ministério de Cristo. Ali Cristo chamou 4 de seus 12 discípulos, Pedro, André, João e Tiago. E a Bíblia diz que a chamada de Jesus na vida desses discípulos foi algo muito interessante. Cristo passou, com certeza viu muitos barcos, reparou em dois, observou 2, entrou em um, ok? E a partir da entrada de Cristo no barco de Simão Pedro, começou uma linda história a acontecer. A Bíblia diz que o tempo passa, Cristo morre, os discípulos vão pescar, e novamente Cristo aparece, depois de 3 anos, no lago de Genezaré, novamente atrás de Pedro e dos demais apóstolos. O interessante é que fazia alguns dias que Cristo tinha morrido, ressuscitado, e os discípulos não estavam ainda acreditando 100%. A tristeza, a angústia, a luta ao extremo, fez com que os discípulos, e sobretudo o medo, achassem que Cristo não tinha ressuscitado. Pois bem, Cristo ressuscitou, pela 3ª vez se manifestou, foi atrás de Pedro e demais, Jesus perguntou se eles tinham comido alguma coisa, e disseram que não. Eles não tinham, mas Cristo tinha brasa acesa, tinha alguns peixes em cima da brasa e também tinha pão. Glória a Deus por isso. Queridos, essa quarentena, ela está sendo diferente demais para muitas pessoas. Cada um está vendo essa quarentena de uma forma. Nesses 40 dias que Cristo passou ressuscitado, nenhum desses 40 dias Cristo apareceu para os discípulos, para os chamarem, para renovar a chamada deles. Eu não sei como está sendo a sua quarentena, mas eu quero profetizar que antes de terminar esses 40 dias, essa quarentena, Cristo da mesma forma vai tocar em você, pregadores e pregadoras, e vai reavivar a tua chamada. Por que eu digo isso? A Bíblia diz que tinha brasa acesa. Isso fala sobre a nossa chamada precisa estar acesa. A Bíblia diz que tinha fogo na chamada de Moisés, tinha fogo no sacrifício de Abraão, tinha fogo na oração de Elias, e a Bíblia diz em Levítico 6:13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 9:24, a Bíblia diz que o fogo saía de diante do Senhor e queimava o holocausto. Quem acende o fogo da nossa chamada é Deus. Deus está dizendo nesta tarde, queridos, no canal Amamos Pregar, no quadro Passeando e Pregando, que Ele tem brasa acesa para o teu ministério. Ele tem alguns peixes para te dar. E Ele tem pão para também te alimentar. As brasas falam de um ministério aceso. Os peixes, ao mesmo tempo que fala de alma, fala de louvor.
O Salmo 40 diz que Deus abriu a nossa garganta e colocou um cântico nela. Você irá cantar no final desta quarentena. E Deus também, através de Cristo, tinha pão. Jesus é o pão da vida. Pão fala sobre palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é linda. E Deus quer te dar palavra. Irmão Samuel, Deus quer dar palavra na Bíblia em quais livros? Para este pregador e esta pregadora que estará nos ouvindo e nos assistindo, Samuel? Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônica, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º e 2 3 João, Judas e o Apocalipse. Oh, que maravilha! Eita glória! Queridos, Jesus nesta quarentena, dos 40 dias que ele passou, ressuscitado pregando, ele quer colocar brasa viva no teu ministério, quer colocar fogo no teu ministério, quer colocar louvor na sua garganta e quer te dar palavra. Que Deus te abençoe. Olha, queridos, Noé saiu da quarentena, infelizmente se embriagou. Moisés saiu da quarentena do monte trazendo a planta da arca da aliança, a planta do tabernáculo, também os 10 mandamentos. Jesus passou a sua quarentena e derrotou a Satanás no corpo, na alma e no espírito. Como você está passando essa quarentena? Como você vai sair dessa quarentena? Queridos, particularmente, essa quarentena tem sido para mim e para minha família uma bênção. E eu profetizo quarentena de vitória para você e para sua família. Receba brasas acesas, peixe e pão. Oh, glória!